Bom dia para quem não cumprimentamos ainda. Espero que vocês tenham tido uma boa semana. Que vocês tenham tido uma boa noite de sábado. Nem todo mundo teve uma noite de sábado feliz. Talvez os meninos aí estavam torcendo pelo Brasil. O resultado não foi o esperado. Alguns esperavam isso, né? A gente acredita, né? Mesmo nos tempos difíceis. É o que o Senhor nos ensina, mas dessa vez não deu certo para a seleção canarinho, mas a gente sabe que o time tem potencial, né? Quem sabe um dia a gente volta a gritar, sair pelas ruas, com a nossa montado na Saveiro, como eu lembro na época, ali em 2002, né? Que a gente ganhou, foi isso? 2002, saía pelas ruas, gritava, né? Momento bom. Mas essa pandemia também atrapalha um pouco, né? A gente de ficar gritando, de ficar torcendo como malucos. De qualquer forma, tá aqui uma coisa mais importante do que falar de futebol, falar da seleção. A gente vai falar agora da palavra de Deus. Quem estava aí na semana passada? Se você não acompanhou a semana passada, você pode assistir depois também na internet ou nos nossos canais, tá bom? Antes de pregar, eu vou fazer uma oração, e aqueles que quiserem adorar a Deus com suas ofertas, com dízimos, com o seu sacrifício, né? Vamos dizer assim, financeiro, porque tudo nos custa, tudo que nós fazemos para Deus nos custa. Certa vez, Davi disse, eu não vou oferecer para o meu Senhor uma coisa que não me custe nada. Às vezes a gente faz uns jejuns meia boca para Deus, e a gente meio que quer que Deus engula aquilo, né? Deus... eu jejuei aqui uma bala, jejuei né? E Deus está sério, né? Você não pode fazer um pouco melhor que isso. Você não pode jejuar, talvez, um almoço, um café da manhã para se dedicar ao meu conhecimento, ou em favor de alguma situação que você está pedindo para Deus. Pessoalmente, nós temos passado pela situação familiar, onde meus familiares estiveram internados, minha mãe ainda está internada. Isso nos faz ter uma atitude, não, eu estou buscando, eu estou pedindo, Deus, por favor, responde a nossa oração, por favor, cura essa pessoa que está doente. Mas isso não pode ser apenas nas tempestades, a gente tem que ter esse hábito, igreja, de jejuar rotineiramente, obrigado, de pedir, de orar rotineiramente, porque é isso que Jesus nos ensinou enquanto Ele estava na terra. É isso que Ele fez durante a vida dele aqui na terra, né? Ele se retirava para lugares solitários, depois do vucu-vucu, dos cultos, da sessão de curas e milagres que aconteciam, né? Por onde Jesus passava, as pessoas iam com tudo atrás dele. Nós queremos o que esse homem tem, nós queremos Jesus, mas ele se retirava, porque ele também precisava, ele nos ensinou isso. Ele precisava da bênção de Deus, da direção de Deus. Mesmo sendo Deus, Jesus nos ensinou, né, a gente aquietar o nosso coração durante a nossa rotina maluca e a ter esse hábito saudável, então, de orar, de buscar a Deus. É o que a gente fala Tem o toque, gente. Quer dizer, estou tentando lutar contra isso. Sai toque. Aleluia. Então, Jesus nos ensina isso, e que não seja apenas nas tempestades, né? mas principalmente nas tempestades, que a gente também se lembre, não, vamos orar, vamos jejuar, porque Deus responde a oração, Ele não está surdo ao clamor da sua igreja. Por isso eu quero orar pelas ofertas e pela palavra de Deus, tá bom? No fim a gente pode orar pela pastora. Vocês me ajudam nisso? Sim? Pai, nós abençoamos a vida financeira da tua igreja, dos teus filhos que estão aqui, abençoamos as finanças da Igreja Amplitude, oro abençoando as famílias, que o Senhor supra as nossas necessidades, assim como a tua palavra diz, nos dê hoje o pão de cada dia, Senhor. Nós pedimos pelas sementes, te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, nos ajuda a sermos fiéis, Senhor, e a sermos bons administradores para a tua glória. Abençoa também a mensagem, pedimos que o Senhor nos ilumine com a tua palavra, Senhor. Nos transforma. Amém. Amém, gente. Então, daqui a pouco a gente vai ler aí a continuação da semana passada, que é Apocalipse 3, certinho?
Primeiro eu só vou fazer uma recapitulação, só ver o horário aqui. Na semana passada a gente falou sobre a mensagem de Deus para a igreja de Laodiceia. Essa carta foi escrita pelo apóstolo, alguém lembra? Discípulo apóstolo João, muito bem. Para essa igreja de Laodiceia e outras 6 igrejas. A igreja de Laodiceia hoje ficaria na atual Turquia. Essa carta não apenas foi escrita para Laodiceia, para essa cidade que hoje são ruínas. Se você der um Google, você vai ter as fotos das ruínas de Laodiceia, o que sobrou de Laodiceia, mundo antigo, né? Na época era a Ásia Menor? Ásia Menor que fala? Sim? Alguém me ajuda? Algum professor de história me ajuda? Temos ali uma, obrigado. E, além disso, a gente viu que essa carta não se destinou apenas à igreja de Laodiceia, mas no fim do capítulo, a gente leu todo ele, toda essa passagem na semana passada. No fim do capítulo 3 fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não me deixe mentir. Versículo 22, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a gente tem isso por certo, que a carta à igreja de Laodiceia foi escrita para a igreja do Senhor de toda a terra, de todas as épocas. Isso se aplica a nós. Quantos acreditam nisso? Amém? Isso tem a ver também com a própria Bíblia, né, irmãos? Como falamos, a Bíblia é atemporal. Ela é a palavra de Deus para todas as épocas. Ela nos revela Deus. Nós aprendemos como Deus se parece a partir da Bíblia. E a Bíblia, a palavra de Deus, nos transforma, conforme nós deixamos que o Espírito Santo aplique as palavras dele, as palavras de Deus, em nosso coração. Quantos têm visto atitudes mudarem ao longo da sua caminhada cristã? A forma de pensar, a forma de agir. Quantos já perceberam isso? Nossa, cara, isso mudou em mim. Eu percebi que está diferente o que eu penso sobre esse assunto, sobre... você sabe. Isso mostra que você deixou que o Espírito Santo aplicasse no seu coração, na sua mente, a palavra dele. É assim que nós vamos, aos poucos, sendo transformados, assim como Paulo escreveu aos Coríntios. Nós somos transformados de glória em glória. Então, através da palavra dele, ele nos transforma a sua imagem. Essa é a vontade de Deus. Mas, ainda na semana passada, a gente falou da igreja morna. Você lembra disso? Porque você não é quente nem frio, você é morno, eu estou a ponto de te vomitar. Essa igreja morna, a gente viu também que significava uma igreja indiferente, uma igreja sem sal, sem tempero. Não sei você, mas eu já errei na cozinha e fiz com pouco tempero e ficou horrível, é estranho, né? Parece que é intragável o negócio. Pior quando não tem como consertar mais, né? Às vezes até dá, mas depende da comida, não tem volta. Você fala, que desperdício. Mas que Deus não fale isso de nós. Sabe, que desperdício essa pessoa, porque ela simplesmente não entende, ela simplesmente não persiste na minha casa, na minha presença. Isso nós estávamos falando da igreja de Laodiceia. A mornidão, Jesus usou uma expressão pesada também, quando ensinava os discípulos, falando da mornidão, que a mornidão é como a hipocrisia, ele disse, o fermento dos fariseus. Esse é o fermento dos fariseus, a hipocrisia. Quem eram os fariseus? Era aquela divisão dos judeus que gostavam de se apresentar aos demais como pessoas piedosas, como pessoas santas, mas que no coração deles, eles não seguiam metade do que eles acreditavam ou do que eles pregavam. Eles simplesmente eram falsos, eles eram hipócritas. E para a igreja de Laodiceia voltou esse alerta. E para nós, igreja, volta esse alerta. Não sejam como os fariseus, não pratiquem, não se alimentem do fermento dos fariseus, ou seja, a hipocrisia. Lá em Lucas 12 que está essa expressão, tá? Ali Jesus disse, tenham cuidado com o fermento dos fariseus,
que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu mostrarei a vocês quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. Uau! Aqui, recapitulando só da semana passada, o remédio de Jesus para o fermento dos fariseus ou para a hipocrisia qual é? O temor ao Senhor, o temer a Deus. Lá em Provérbios a gente já cansou de ouvir isso, acho que nas igrejas, minha mãe sempre prega isso, Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou do saber. E o conhecimento do santo, a prudência. Que versículo fantástico. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é a prudência. A prudência. Esse é o remédio, então, da semana passada que nós tomamos. Continuando, Apocalipse 3, agora 17 ao 22, tá? Eu vou ler novamente para a gente lembrar. Versículo 17, diz até o 22. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra de Deus. Lembram-se que a cidade de Laodiceia era uma cidade rica, era uma cidade cortada por 3 estradas do Império de Roma, se tornou então um centro até desenvolvido para a época. Era um centro comercial, de trocas comerciais. Fala-se também na história que era um centro bancário, né? Teve um imperador que falou, olha, troquem seus dinheiros ou suas riquezas ali, em Laodiceia. Era também cortada por um rio, o rio Lico. Era uma cidade, então, importante para a época. A repreensão de Deus aqui nesse primeiro versículo 17 vai direto para a riqueza, para o lugar onde eles depositavam a esperança deles. Por ser uma cidade rica, onde estava a esperança dos laodicenses que fala? A esperança dos laodicenses estava na riqueza deles. E o alerta da palavra de Deus vai direto. Olha, vocês pensam que vocês são ricos. Talvez, para os padrões da época, vocês são. Mas para os meus padrões, vocês são pobres. Vocês são miseráveis. E isso é pesado para a gente hoje, né? Se você talvez já ouviu que nega, por exemplo, que fica a ajuda de Deus, que fala, não preciso de Deus. Ou talvez algum amigo seu que é ateu, que fala, eu não preciso do Senhor. Essa palavra vai de encontro com eles, mas vai de encontro para a gente também. Quando a gente ignora Deus na nossa caminhada, como acontece em alguns momentos, nós temos essa tentação, o diabo tenta nos fazer olhar apenas para nós mesmos. E alguns de nós caímos nessa armadilha, onde nós ficamos tão cheios de nós, né, cheios do nosso orgulho, cremos tanto na nossa inteligência, na nossa capacidade, e uma pessoa tão cheia de si, ela não consegue ter olhos para outro lugar, a não ser ela mesma, né? Mas Deus quer que nós tenhamos olhos para eles, né? Como disse o salmista, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro vem do Senhor. Mas isso tem que ser um hábito na vida do cristão, não apenas nos momentos ruins da vida. Esse alerta aqui para Laodiceia, então, vai direto para
os laodicenses que estavam se apoiando nas suas riquezas. Alguém não precisa de Deus, né? Você conhece algum amigo? Eu tenho alguns que não acreditam em Deus. O que tem de tão divino nessa pessoa para que ela não precise da ajuda do Senhor? Alguns confiam em, outro salmo fala, confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos exércitos. Todas essas coisas que a igreja de Laodiceia colocava a sua esperança, a riqueza deles, ou os nossos amigos, né, colocam a força, a esperança deles nas riquezas dessa terra, na poupança deles, tudo isso pode ruir. Vocês sabem disso, não sabem? Às vezes colocamos esperanças em partidos políticos. Isso também pode ruir, gente. Tem muito país aí onde foi instalado ditadura, né? E aí o que acontece? Toda a nossa esperança no partido se vai. Qual seria o nosso remédio para esse problema da riqueza no lugar errado, da esperança no lugar errado? E a próxima dica, então, de Deus para a Laodiceia, nessa carta ou nessa mensagem, nesse WhatsApp, é o versículo 18. Qual é a ação que o nosso médico dá? Dou este conselho, compre de ouro refinado e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Compre de mim o verdadeiro ouro refinado no fogo. Laodiceia tinha então ideia do que era riqueza, mas para Deus eles não eram ricos. E Deus fala, você precisa do verdadeiro ouro. Quando a gente pensa em ouro, a gente já pensa, nossa, vale bastante. Né? Para nós humanos, o ouro tem um dos maiores valores. Mas você sabia que o ouro precisa ser purificado? Né? Dizem que quando você está garimpando o ouro, ele se parece como um negócio bruto, que não tem a menor graça. E quem não conhece vai desprezar aquilo, achando que é sujeira. Mas quando ele é depurado, quando ele é trabalhado, o ouro se torna em algo valoroso, em algo que brilha aos olhos. Esse ouro nós podemos interpretar que é como a palavra de Deus para nós. Nós precisamos que a palavra de Deus, a princípio, parece só mais um livro. Se está na sua estante parada, então, você às vezes corre o risco de passar a semana inteira por ela e nem se interessar, né? Mas esse ouro, quando você permite que o Espírito Santo aqueça o seu coração com esse ouro, ou aqueça, né, revele para você esse ouro, você vai perceber que não existe riqueza maior nessa vida do que as riquezas que o Senhor vai te revelar. E aqui ele vai te revelar o quê? As verdadeiras riquezas a respeito de tudo, a respeito da vida. Como João disse, né? O Senhor nos revela todas as coisas, Ele vai nos ensinar todas as coisas. Laodiceia precisava disso, de conhecer as verdadeiras riquezas, de olhar para a vida com os olhos corretos, com os olhos de Deus. Lá em Lucas 12 ou Mateus 6, fala, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vão ser acrescentadas a vocês. Isso provoca o nosso coração. Nosso mundo, vamos dizer, humanista, secular, nos diz para buscar tudo. E no meio dessa lista de afazeres, você pensa, buscar a Deus é mais uma atividade. Mas não. Eu preciso buscar a Deus, senão eu não consigo fazer nada mais. Eu preciso da bênção de Deus, senão eu não sobrevivo. Eu preciso da graça de Deus, senão eu nem estaria aqui, eu nem tenho esperança de nada. Mas o Senhor nos lembra, olha, os valores do meu reino, se você quer me seguir, os valores do meu reino, eu vou te dizer, são diferentes dos valores dessa terra. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Você vai ter que fazer sacrifícios. Aquele que quer me seguir, carregue a sua cruz. Você já leu esse versículo quando Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz. No reino de Deus, as pessoas deveriam amar tanto Deus e deveriam amar tanto a expectativa de entrar no reino dele, que eles deveriam dizer assim, olha, mesmo que custe tudo,
eu abro mão, eu vou fazer um sacrifício. Porque nós temos um exemplo, alguém fez isso por nós. Alguns comentaristas bíblicos vão falar a respeito do ouro. O que mais pode significar esse ouro? Esse ouro significa o presente da fé, ou a graça de Deus sobre você. Ele vai te dar a graça para ter uma fé verdadeira. Tem uma outra passagem que Pedro fala sobre o ouro, e ele fala que o ouro é provado. Assim, a fé do cristão é provada. Em alguns momentos da nossa caminhada com Deus, Ele nos prova e nós não sabemos o porquê. Talvez Ele nos prova para nos corrigir, como aconteceu aqui em Laodiceia, mas em alguns momentos Ele nos prova para nos aperfeiçoar. E nós não temos controle sobre isso. Ele é soberano, Ele tem o controle de todas as coisas. Nesse momento pessoal, né, como eu falei, familiar, essa fase tem nos provado, mas em nenhum momento nós pensamos em titubear, em negar a Deus, em questionar, ou em nos tornarmos incrédulos. Não faz sentido. Deus não nos deve nada. Deus de fato já nos fez mais do que nós mereceríamos. Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Deus friamente, irmãos, Deus nos deu o que Ele tinha de melhor. Deus nos deu Jesus. Deus nos deu seu Filho precioso, puro, perfeito, para morrer no nosso lugar, mesmo sendo imperfeitos, mesmo não fazendo nada para merecer isso. Como eu vou cobrar algo de Deus? Como eu vou exigir que Deus faça um milagre agora, para ontem, em nome de Jesus? Eu gostaria que minha mãe saísse andando daquele hospital agora, claro que eu gostaria, mas se Deus quer fazer de outra forma, o que eu posso fazer contra isso? O que eu posso fazer como ser humano, a não ser me prostrar diante dele, como Isaías, tremer diante da presença dele e falar: eu sou um homem de impuros lábios, eu sou um homem que precisa do teu perdão a cada dia, e eu imploro, Deus, escuta a minha oração, eu escuto o meu clamor, eu derramo meu coração, como fala Jeremias, eu derramo meu coração como água na tua presença. Faz o teu milagre na minha vida, faz o teu milagre na minha família. Muitos de nós precisamos do milagre em nós, antes de querer ser um milagre para outros. É bonita a ideia de ser sal e luz, nós precisamos, é um mandamento, né? Abra sua boca, pregue o evangelho, igreja. Mas, como o Abner orou aqui, nós queremos ser uma Bíblia que as pessoas vão ler. Nós queremos que as pessoas vejam na igreja a luz do Senhor, em nosso caminhar, em nossa palavra, em nossa maneira de viver como família. Não basta só ir à igreja, temos de ser a igreja. Ainda sobre o ouro, isso simboliza então a fé genuína, né? Tenha uma fé genuína, compre de Deus isso. Qual é a ideia de comprar de Deus? Alguém conhece um estabelecimento escrito Lojinha de Deus, Lojinha da Trindade? Não existe. Então a sacada ou a tirada que Deus dá aqui para a igreja é: você não pode comprar uma coisa de mim, você não pode comprar um bem, um dom de Deus. Você reconhece que tudo que você tem é porque Deus é bom? Tudo que tem de bom, Tiago disse, né, vem do Pai das luzes. Tudo que nós temos é pela graça. Até a nossa vida com Deus é pela graça. Você foi salvo pela graça. Você foi escolhido pela graça. Você tem o que você tem pela graça. Quem aqui pode se gabar de algo? Quem aqui pode se gabar de algo? E a igreja de Laodiceia precisava disso. Eles estavam achando: nós somos um centro top comercial. Nós temos lã de ovelha negra, né, que era a lã famosa da época, que valia muito. Eles faziam tapetes, faziam tecidos e eram referência. E na continuação, Deus fala: comprem roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Vocês pensam que vocês estão bem vestidos? E a palavra de Deus para os laodicenses foi: vocês estão nus. Vocês estão mostrando coisas que não devia. Vocês acham que vocês estão bem abrigados, mas não. Aqui essas roupas brancas, né, vários comentaristas vão falar, significam santidade, pureza, salvação. Deus espera que a sua igreja caminhe como salva, porque é isso que ela é. Nós caminhamos como pessoas que já estão com o coração no reino de Deus vindouro.
Nós temos a fé, nós queremos demonstrar ao mundo a fé que Deus tem, mesmo como Abraão fez, mesmo crendo contra a esperança, mesmo sendo um idoso que não poderia ter filhos. Ele creu porque a palavra de Deus foi direta para ele, foi um direto de esquerda. O cristão, ele vive nesse mundo, mas com o coração dele no reino de Deus. Quando a gente faz o contrário, quando nós colocamos o nosso coração nesse mundo, é impossível ser verdadeiro, é impossível ser luz. Comprem roupas brancas, busquem a verdadeira santidade, dizia John Wesley. A verdadeira santidade é aquela que brota do coração e extravasa em ações. Essa é a verdadeira santidade. Não adianta sermos como os fariseus. Apenas aos olhos dos outros nós somos santos, mas da porta para dentro o chicote estrala. Quando você está sozinho, você continua sendo santo. Essa é a verdadeira santidade que John Wesley estava dizendo. É isso que Deus quer ver na sua igreja. Afinal, que pai quer ver o filho como uma criança eterna? Sejam sinceros comigo. Eles são fofinhos, eu sei. Olha isso. Olha esse Benício, gente. É um minuto de gostosura aqui. Mas não dá para ele ficar para sempre assim. Porque exige muitos cuidados. Porque dá trabalho. Porque tem fralda. Porque tem leite. E até quando, né? Eu com a minha esposa fizemos quase uma continha na farmácia da esquina de casa na época. Porque era todo dia, toda semana. Você vai na farmácia. E depois de quase 10 anos, né? 8 anos, a gente... Não estamos mais comprando nada na farmácia? Que incrível! Porque dá trabalho. Criança pequena. E Deus espera que a criança pequena, que os filhos, a imagem dele, de fato comecem a se parecer com ele e não sejam crianças eternas. Crianças eternas não conseguem frutificar o suficiente, não conseguem dar fruto. Conforme cresce, eles vão ajudando em casa. Conforme cresce, eles conseguem ajudar a guardar roupa, né, arrumar a cama. Isso tem acontecido lá em casa. A sua é muito boa nisso. Então ela começou a dar pequenas tarefas. No começo eu pensei, nossa, coitados, né, são tão novos. É que talvez na minha casa foi mais tranquilo, sabe? Porque, né, mamãe fazia diferente. Mas a Su disse, não, eles podem. Tem coisa que é leve, né? Não vai dar problema nas costas, não vai dar nada. Carregar uma cueca, uma meia, né, gente? Todo mundo consegue. Não, é verdade, eles podem ajudar. Eles podem dar fruto. E lá em João 15:8 fala sobre isso. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão os meus discípulos. Portanto, Deus nos aperta e nos diz, amadureça, cresça. Por quê? Porque é assim que você glorifica o Pai, quando você dá muito fruto, quando você anda como Jesus andou, de coração, quando você se esforça por viver uma vida verdadeira, você está glorificando a Deus, você está alegrando Deus. E por último, o colírio. Comprem colírio, como que está aí? Acho que eu até perdi a referência aqui. Mas fala do colírio para ungir os seus olhos e você conseguir enxergar de novo. Aqui. O 18? Obrigado. Compre de mim, isso. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Sabe que nessa cidade de Laodiceia eles tinham até uma escola de medicina? Os caras eram desenvolvidos, gente. Porque nessa época eles já tinham esse projeto de escola de medicina e se dedicavam a fazer medicamentos. E diz a história que um dos medicamentos era um colírio da cidade de Laodiceia. Que eles usavam uma pedra da região, moíam, faziam tipo um emplastro e passavam nos olhos. E não sei em que tipo de condição oftalmológica, vamos dizer assim, isso funcionava. Talvez não vou ficar falando esses nomes médicos, mas talvez ajudava, né, na vista, na visão das pessoas. Olha que interessante. E a palavra de Deus foi direta para eles. Vocês têm médicos, vocês têm remédio para os olhos, mas vocês estão cegos. E os laodicenses, que palavra dura, Senhor. Mas em muitos momentos nós, como igreja, ficamos cegos para Deus. Ficamos cegos para as verdadeiras riquezas.
para os valores que Deus diz que são bons valores. Nós precisamos do colírio que o Espírito Santo traz, né? Aqui a palavra usada foi unção, do colírio para ungir os seus olhos. Vamos pedir, assim como esses comentaristas falaram, olha, o colírio espiritual é a unção do Espírito Santo sobre a sua mente, sobre os seus olhos. A partir do dia em que o Espírito Santo vem morar no seu coração, ele começa uma boa obra. Ele começa a mudar a sua forma de pensar e você começa a pensar como Deus pensa. Nós não podemos nos conformar em estacionar a nossa vida espiritual. Esse colírio, então, é a iluminação, vamos dizer, uma palavra mais teológica aqui. É a iluminação que o Espírito Santo traz na mente e no coração do cristão. Lá no Salmo 51 fala, cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a te obedecer. Devolve-me a alegria. Esse Espírito Santo, esse colírio que o Espírito Santo pinga nos seus olhos, te faz se alegrar novamente com Deus. Te faz você se alegrar de novo com o lugar secreto. Às vezes a gente acha que é um ato mecânico a oração. Nós achamos que o jejum é um ato mecânico, mas não. Isso é um ato de conexão com Deus. Isso é um ato que gera vida em você. Por isso, voltemos para essa prática, mas não para uma prática mecânica. Voltemos para uma prática mesmo dinâmica. É isso que te dá vida. Estar na presença do Senhor, estar diante da palavra dele. O versículo 12 é um dos últimos aqui é o 19, penúltimo. O versículo 19 fala, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Percebam o tom pesado dessa carta e no fim dela, Deus começa a dar então agora um contorno. E ele fala, olha, eu te castiguei, eu te castigo, eu te corrijo, mas porque eu te amo. Assim como Hebreus 12:10 fala, nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Olha, todos nós estamos aprendendo a viver uma vida santa. Não existe aqui um ser superior, ou como a gente falou, um ser angelical no nosso meio. Todos nós estamos aprendendo, irmãos, a vivermos uma vida santa. Talvez seu momento hoje é desafiador. Talvez o seu momento é um momento de caos, onde você está preso em algum pecado. Mas tenha uma certeza, assim como a palavra de Deus nos faz o nosso diagnóstico, a palavra de Deus mostra o tamanho do estrago do nosso coração. Você fala, meu Deus, que coração sujo eu tenho, quanta coisa eu preciso mudar. Mas a palavra de Deus não apenas faz o diagnóstico, mas ela também oferece a cura. E o amor de Deus agora começa a ser derramado nessa carta e para nós também. Deus fala, mesmo no meio da sua tempestade, eu estou contigo. Mesmo no meio do seu caos, mesmo no meio das suas lama, eu estou com você, eu não te abandonei em nenhum momento. Meu amor por você nunca acabou. Aliás, nesse momento meu amor está sendo aperfeiçoado, porque você está conhecendo um lado de Deus que você não conhecia. Você achava que Deus iria te abandonar quando você traísse Ele, não é? Assim como talvez alguns discípulos ali traíram Jesus, mas Jesus logo voltou para eles e disse, não, o que eu tenho com vocês é sério. O que eu comecei em vocês eu vou continuar. E ali 50 dias depois, no Pentecostes, né, Deus enche os discípulos com esperança, Deus enche eles com fé, Deus lembra eles as palavras que Jesus tinha falado para eles nos últimos 3 anos, Deus enche eles com o Espírito Santo. E aí eles estão prontos para cumprir a vontade de Deus, o chamado de Deus para a vida deles. Deus não te abandonou, irmãos. Deus não abandonou minha família, irmãos. O que minha mãe está passando não é porque é resultado de pecado, é resultado de macumbaria. Desculpa, mas o nosso Deus não se compara a religiões terrenas. E pode até envolver coisa do capeta, mas, gente,
Ninguém pode tocar você se você está debaixo do esconderijo do Altíssimo, na presença do Senhor onipotente, você descansa. O maligno não te toca. Então eu sei que nós estamos sujeitos a tempos difíceis, estamos sujeitos a circunstâncias por causa do pecado. Porque esse mundo é um mundo caído. Mas eu posso escolher hoje não viver como um caído. E o principal alerta é esse: não vamos viver mais como caídos. Você não nasceu para isso, você não foi criado para isso. Você tem um modelo. Viver como alguém que olha para cima, e não alguém como que olha para o inferno, para a escuridão. Deus te convida novamente a uma vida zelosa na presença de Deus. E Ele nos corrige então para nós participarmos da mesa dele. Ele fala: eu bato, eu corrijo, eu aperto, mas para que você participe da minha mesa. E no versículo 20, penúltimo ponto: eu estou na porta e estou batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esse verso fala a respeito de convidarmos Deus para, não só para a igreja física, mas para você convidar a Deus para o seu dia a dia, para as atividades do cotidiano. Deus quer participar da sua vida. Deus é um ser relacionável. Deus é um ser pessoal também. Ele é Deus, mas Ele também veio a nós. Emmanuel, Deus que habita em você, Deus conosco. Ele habita em você, Ele quer participar da sua vida. Ou você ficaria um dia inteiro ao lado do seu marido, ao lado da sua esposa, sem conversar com ela. Eu sei que algumas fases a gente faz isso, né, de proposta. Não vou conversar também. Mas em estados normais de temperatura e pressão, a gente se conversa, né? A gente se conversa. Porque não tem como ignorar, né? Da mesma forma, o cristão precisa aprender a se relacionar com o Espírito Santo se ele quer crescer espiritualmente. Inclua o Espírito Santo nas suas decisões, inclua o Espírito Santo no seu dia a dia. Estava conversando com a Su também esses dias e ela comentou que tem conversado com um grupo ali do livro, das irmãs, e irmãs amadas, e ela falou, eu disse para elas que se elas estão tentando separar um horário de oração, né, na loucura de ter que cuidar de casa, de administrar filhos, de administrar trabalho em casa, ela falou, você talvez não consiga. Aprenda a falar com Deus, a ter esse momento de devoção ao longo do dia, enquanto você talvez está lavando a louça, ou lavando roupa, ou passando roupa. Aprenda, desfrute que o Espírito Santo está com você em todos os momentos. Isso serve para os machos também, né? Está na correria do dia a dia ali, está ajudando em casa, ou está no seu trabalho, inclua Deus na sua oração, né? Inclua Ele na sua rotina. Corandeu, isso foi restaurado pela igreja no ano 1500, quando Lutero disse, corandeu significa na presença de Deus, ou diante da face de Deus. Corandeu significa viver debaixo da autoridade de Deus, nos limites da autoridade de Deus, da palavra de Deus, para a glória de Deus, porque Ele está com você. Ele está com você em todos os momentos. Corandeu. Apocalipse 3:1 finaliza dizendo que existe recompensa para uma vida santa. Existe recompensa para uma vida piedosa. A gente fica colocando na balança, só que a nossa balança está descalibrada. A gente coloca na nossa balança igual o alerta vai lá em Provérbios. Ah, mas será que vale a pena, né, esperar acontecer lá a recompensa eterna? Ou é melhor já ter a recompensa aqui nessa terra e meter o louco e fazer coisas absurdas e errar geral e desprezar a Bíblia? Muitos cristãos vivem assim, gente. Vai na igreja porque está morrendo de medo de ir para o inferno, mas lá fora não vive como cristão. E Deus está dizendo aqui, enquanto Ele nos pega no colo, enquanto Ele nos oferece o seu amor, Ele fala, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Jesus nos faz a promessa de que teremos oportunidade de governar. Não sei de que forma isso vai acontecer, tá? Mas ele disse, olha, você vai poder sentar comigo em meu trono, assim como eu sentei com meu Pai em seu trono. Você vai governar sobre os impulsos errados do seu coração um dia. Você vai governar talvez sobre
pessoas, sobre lugares, cidades. Eu não sei como isso vai acontecer na eternidade, mas ele faz uma promessa que existe recompensa pela forma como nós vivemos hoje. Não é à toa. Não é à toa, irmãos. Essa é a palavra de Deus para nós, igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça. Que o Senhor nos ajude a aplicarmos a carta aos Laodicenses na nossa vida hoje. Né? Que Ele nos dê, então, esse ouro verdadeiro, a fé verdadeira, a graça para viver uma vida santa, uma vida cristã verdadeira. Que Ele nos dê graça também para termos roupas brancas ou para andarmos em santidade. E a santidade verdadeira, que é a do coração, como disse Wesley, o John no caso. E que Ele nos dê também a graça de permitirmos que o Espírito Santo a cada dia nos ilumine, a cada dia nos dirija através da sua palavra, mas que Ele nos cure quando nós estivermos cegos. Que Ele nos ajude a conduzirmos outros também que estão cegos para o caminho da verdade, que é o caminho do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Pai nosso, te louvamos nesse lugar. Senhor, nós reconhecemos que a Tua palavra é eterna, que a Tua palavra se aplica a nós hoje. Nós te agradecemos porque o Senhor corrige, o Senhor bate, mas o Senhor também nos oferece a cura, nos oferece o amor, nos oferece os próximos passos, Senhor. Ajuda a Tua igreja a amadurecer, nos ajuda a sermos fiéis àquilo que o Senhor tem nos ensinado, tem colocado em nosso coração, em nossas mãos. Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, nós nos arrependemos, Senhor. Nós queremos nos arrepender dos caminhos errados que nós tomamos, nós nos arrependemos das decisões onde nós não incluímos o Senhor ou não pensamos em como poderíamos te agradar, Senhor. Nós pedimos, nos ajuda de agora em diante. Senhor, nós queremos ser uma igreja verdadeira, nós não queremos que a nossa esperança esteja nessa terra ou em coisas dessa terra, mas que a nossa esperança esteja no Senhor. Eu oro, Deus, nos ajude, Deus, desde já a termos uma vida de devoção, não apenas nos momentos difíceis, mas rotineiramente. Nos dê graça, Senhor, para nos expormos a Ti, a Tua graça. Crie em nós esse coração puro, renova em nós esse espírito reto e restaura essa alegria da salvação. Que nós nos alegremos diariamente por sermos salvos, por termos sido alcançados. Que a nossa alegria não esteja apenas refém das circunstâncias ou das bênçãos que nós tanto queremos, mas que hoje nós estejamos felizes, satisfeitos por termos sido escolhidos. Nós fomos escolhidos, por isso nos alegramos, Senhor. Nos alegramos porque pertencemos a Ti, porque fomos chamados para Te conhecer. Libera sobre a Tua igreja a Tua bênção, para crescermos, para amadurecermos de uma maneira saudável, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua santa palavra, aperfeiçoa em nós ela. Nós permitimos que Teu Espírito aplique em nós ela, Senhor. Forma a Tua imagem na Tua igreja, para a glória do Senhor. Amém. Amém. Podem se assentar, gente, só vamos fazer a oração. Assume, me ajuda? Vamos fazer essa oração pela pastora. A situação atual... Você quer vir aqui em cima, por causa da câmera? A situação atual é assim, gente, graças a Deus a Fanny está em casa com o bebê, o Daniel. Eles se encontraram na sexta, eu acho, ou na quinta, pela primeira vez, os 4. Então foi um momento muito emocionante, tem até um videozinho que a gente fez na família lá. Mas a gente ainda luta por esse outro milagre, né, que é o milagre da pastora. A situação dela é que o pulmão ainda está muito enfraquecido, né? A doença nela causou muito estrago nessa parte. E a gente até suspeitava de que poderiam ter acontecido outras complicações. Os médicos foram fazendo mais scan, mais imagens, preocupados com a parte cerebral, e isso poderia ser catastrófico. Mas graças a Deus que não veio nenhuma alteração na parte do cérebro, mas os pulmões sim estão bem acometidos, né? Daquela imagem que nós tínhamos de 50% no começo da internação, aumentou para 75% de inflamações, ou seja, é uma recuperação mais lenta. Mas conversei com o Abner também, eu falei, nós cremos que Deus pode acelerar essa recuperação, porque quanto mais tempo você fica internado, você fica vulnerável a novas infecções, e nós
Não queremos que ela corra esse risco, né? Já tem sido usado alguns antibióticos e vai diminuindo as opções, sabe? E vocês sabem, paciente muito tempo internado é complicado, né? A recuperação é mais complicada. Então nós queremos contar com a oração de vocês. A gente agradece, né, pelas orações já. Mas vamos fazer isso juntos? Sim? Vamos orar então. Senhor, nós declaramos mais uma vez que o Senhor é soberano. Nós estamos totalmente submetidos, Senhor, à tua soberania. O Senhor é a majestade, o Senhor é o dono de todas as coisas. E a nossa esperança está em ti, Pai. Seja o que for, Senhor, nós sabemos que o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. E isso nos consola, Pai. Senhor, nós pedimos diante do Senhor pela vida da pastora Solange. Pai, o Senhor sabe todo o bem que ela fez ao Senhor, às pessoas, à igreja, como ela sempre serviu de todo o coração. E nós pedimos que o Senhor leve em consideração, Pai, todo esse coração de serva que ela sempre apresentou diante do Senhor. E que o Senhor dê mais tempo a ela, Pai. Que o Senhor dê mais tempo para ela sair dessa cama e ver os netos crescer, Senhor, e viver o casamento dela com saúde, Senhor, com o seu corpo em pleno funcionamento, Pai. Hoje nós intercedemos dessa maneira, Pai, que o Senhor seja misericordioso, Pai. Nós pedimos que o Senhor toque o corpo dela agora, Pai, os pulmões, que toda a enfermidade retroceda, Pai, que a inflamação vá embora, que o pulmão dela seja totalmente restaurado, Pai. Que ela consiga sair, Senhor, dessa condição que ela está, que ela consiga respirar sozinha. Nós pedimos pela vida dela, Senhor, nós aceitamos a Tua vontade e a Tua decisão, mas por como família, Senhor, como seres humanos que queremos ela aqui, nós intercedemos, Senhor, e pedimos, tem misericórdia de nós, Pai. Dá mais tempo para ela, Senhor. Cuida do pastor Jesus, Pai, consola o coração dele, anima o coração dele, Senhor. Nos ajuda a amar a vida dele, Pai, a sermos remédio, consolo para ele nessa hora, Pai. Senhor, fala com ele. Senhor, dá as respostas que ele precisa, Pai, agora. Senhor, nós oramos pelo Vitor, pela Mi, pela Fanny, pelo Eric, Senhor, pelos netos. Senhor, a nossa família está nas Tuas mãos, como sempre esteve. E nada vai mudar a nossa posição diante do Senhor. O Senhor tem as nossas vidas para sempre. Mas nós pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia dela, Pai. Faz um milagre, Senhor. Um milagre completo, Pai. Senhor, nós oramos pela Fanny também, que ela se recupere totalmente, Pai. Que ela seja livre desse oxigênio, Senhor. Que ela possa criar os filhos dela, educar os filhos dela, Senhor. Cuida do Rodrigo, Pai. Renova as forças dele enquanto ele ajuda, Senhor, nas coisas que a Fanny não pode fazer. E que isso tudo, Senhor, seja um testemunho, Pai, do Teu poder e da Tua soberania. Cuida da igreja de Valinhos, Pai. Guarda, Senhor, o coração deles. Senhor, ensina a eles também o que eles precisam aprender nesse momento. Que eles cresçam em fé, Senhor, em devoção, em obediência, Pai. Que eles cresçam em serviço na Tua casa. Que o Senhor faça aflorar novos dons, novas habilidades, Pai. Que o Senhor envolva todo o Teu corpo, Senhor, no serviço da Tua obra. Que o Senhor dê a eles instrução, Pai, que não falte instrução, porque o Senhor continua reinando naquele lugar. O Senhor continua soberano, o Teu Espírito continua agindo na igreja, Pai. E nós não vamos ser como Israel quando Moisés ficou fora por muitos dias. Nós não vamos construir outros deuses, Pai. O Senhor fala com a Tua igreja, o Senhor está agindo no meio do Seu povo, e que a igreja de Valinhos tenha essa convicção, Pai, de que o Senhor continua agindo no meio da igreja, o Senhor continua falando e instruindo, Pai. Em nome de Jesus, mantenha eles em união, Pai.
Nós te pedimos, Senhor, e te entregamos toda essa situação, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente, pela ajuda. E a gente vai mandar uma programação aí para o mês que vem. Esse mês a gente está reorganizando as coisas, né? E que a graça de Deus, o amor, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão ou a presença do Espírito Santo sejam com todos vocês. Tenham uma ótima semana. Deus abençoe.